Olá, como é que vai? Tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui algumas reflexões sobre um livro muitíssimo interessante de um imperador que tem a ver com a nossa causa, que tem a ver com o estoicismo, que é uma corrente filosófica que nos ajuda, que nos ensina a como viver melhor. Então, trata-se do Marco Aurélio, 5 lições para aprender com as meditações. Meditações é um livro do Marco Aurélio. Marco Aurélio foi denominado, chamado de o último bom imperador de Roma. Então imagine o último imperador, o último bom imperador, um imperador de Roma com todo o seu poder, com toda a sua energia, poderia gastar o seu tempo com o que quisesse. Pois bem, Marco Aurélio dedicou-se a estudar filosofia nesse componente mais estoico. E, apesar de ser o comandante de todo o império, Marco Aurélio nunca abandonou o caminho da virtude e da sabedoria. Sempre, mesmo em meio às conspirações e tentativas de deposição, ele buscou ser uma pessoa virtuosa. Imaginem só o imperador romano, naquele tempo, como, como era visado, não é? Como era visado em termos de segurança, como era visado em termos das suas crenças pessoais, em termos da sua riqueza. Então, este é o Marco Aurélio. Se você não o conhece, seja bem-vindo para conhecê-lo. E ele escreveu um diário que já chegou a nós em forma de livro, que é conhecido como Meditações. Você encontra esse livro na internet. E no texto de hoje eu quero trazer 5 coisas que podemos aprender com esse grandioso imperador romano e filósofo Marco Aurélio. Vamos lá então? A primeira grande coisa é que você tem as forças para manter o equilíbrio emocional. Todos nós temos um emocional, isto é, um interno poderoso que ainda não acionamos, que ainda não detectamos, que ainda não, às vezes sequer conhecemos. Então, você tem as forças para manter o equilíbrio emocional. Vamos lá, quando a força das circunstâncias te deixa como que transtornado, volta depressivo, não fique fora do ritmo além do necessário, porque serás tanto mais senhor da harmonia, quanto mais frequentemente voltares a ela. Aqui é um trecho interessante. Claro que aqui é uma interpretação mais abrangente do livro de meditações, mas aqui está o fato de que quanto mais tempo nós nos dedicarmos a treinar o nosso equilíbrio emocional, quanto mais tempo nós nos dedicarmos a nos conhecermos e a percebermos os nossos limites internos, o que o Freud diria do inconsciente, não é? Fazendo uma reflexão breve com a psicanálise, quanto mais tempo nós ficarmos ali, quanto mais nós conhecermos, melhor e teremos muito mais equilíbrio emocional e melhor nos conheceremos. Aqui trago uma situação corriqueira. Se você já se sentiu irritado com alguma coisa e por conta disso travou o dia, às vezes até se trancou no quarto, se deitou, isso já aconteceu comigo, já há muitos anos. E você tem ideia de quando isso aconteceu? Pela última vez? Você ficou com raiva? Você se sentiu mais tranquilo? Quer dizer, você foi como que atropelado pelo seu interior, como se fosse um grande rio, uma grande enchente? Pois é. A vida possui seus momentos, mas somos nós que somos abalados por eles. Uma coisa é o momento difícil que estamos vivendo. Outra coisa é o nosso filtro sobre aquele momento. São duas coisas distintas. E isso é importante que você observe no seu dia a dia. Então, uma coisa é o desemprego, uma coisa é a falta de dinheiro, uma coisa é um casamento desfeito, uma coisa é um filho ingrato. Esse é um fato. A maneira como nós interpretamos esse fato é que é
o detalhe e a filosofia estoica nos remete a fazer uma interpretação mais racional sobre este fato e, principalmente, como eu disse no início, a nos conhecermos mais. Então, se você se deixa levar pelas emoções, você tem a incapacidade de voltar à harmonia, você está como um barco perdido no oceano. O que o Marco Aurélio, esse grande imperador romano, procura dizer a si mesmo é, em suma, que nós devemos ter a capacidade de nos mantermos emocionalmente estável. E para alcançarmos essa estabilidade emocional, precisamos de prática. Quanto mais vezes voltamos a esse estado emocional estável, mais dominamos esse estado emocional. Então, mais tempo ficamos nele, mais senhores ficamos, inclusive, desse estado emocional. Então, portanto, busque formas de se manter, de manter a sua mente tranquila. Quando se sentir irritado, irritada, respire, sinta as sensações do corpo. Quando se sentir triste, entenda que a tristeza é uma emoção absolutamente natural e que está parcialmente sob seu controle e, mais ainda, é passageiro. Lembre-se, gente, tudo passa. Coisa boa e coisa ruim, tudo passa. Então, aqui, a primeira grande lição que fica deste grande livro do Marco Aurélio. Um outro, um hábito simples para manter a alegria. Quando quiseres alegrar-te, põe-te a pensar nos méritos das pessoas de seu convívio. Por exemplo, a eficiência desta, o decoro daquela e a liberalidade daquela outra, e outras serventias de outras mais. Nada nos alegra tanto como os exemplos de virtudes manifestados nos trajes dos conviventes, reunidos em número tão grande quanto é possível. Por isso, deve ser aceito à mão. Este ponto aqui, deste trecho do livro, é muito interessante. Eu estou fazendo uma leitura, obviamente, generalizada do livro, para nós tirarmos lições simples do dia a dia, mas este trecho aqui nos leva a pensar, quando vemos uma pessoa, a pensar e a olhar e a sentir aquela pessoa pelo aspecto positivo dela. E pensar que todo mundo, todos os seres humanos, têm essa dualidade, o positivo e o negativo. Então é preciso, às vezes, avaliar que aquela pessoa, naquele dia, não está tendo um dia ou uma semana boa. Então, você costuma admirar as pessoas que estão em seu dia a dia? Quantas vezes você pensa algo positivo sobre elas? Talvez você seja do tipo que busca mais defeitos do que virtudes. Sendo assim, você pode alegrar a si mesmo com este hábito simples: perceber os méritos daqueles em seu convívio. É importante isso é muito importante. Então, no caso, se você sente inveja de alguém, pare de sentir inveja, traga para o racional. Pare de ficar triste com as conquistas dos outros e pense que aquela pessoa granjeou, buscou meios de obter hoje essa conquista, esse favor, entre aspas, da vida. Utilize o sucesso do outro como motor para que você também possa chegar lá e para que a sua vida seja mais alegre e mais efetiva. Então busque a responsabilidade do seu bem, busque a responsabilidade do que você pode atingir. Então, o outro fez, o outro recebe. O outro plantou, o outro colhe. É assim a vida estoica. Vamos lá, mais uma? Olha, pratique ativamente a empatia. O texto é: habitua-te a dar plena atenção ao que outrem diz e, quando possível, penetrar na alma de quem fala. Aqui, ainda mais em tempos modernos de celular, pratique mais a empatia. Quando você estiver conversando com alguém, converse com esse alguém. Não dê as costas para essa pessoa, se é do seu interesse, evidentemente, conversar com essa pessoa, mas olhe para as pessoas, olhe para os olhos dessas pessoas, não fique mexendo no celular, dê atenção
e uma atenção genuína, procure se interessar por o que ela está dizendo, faça perguntas pontuais para poder entender o posicionamento dessa pessoa. Essa pessoa está no mundo, está vivendo no mesmo período que você e todos nós passaremos, todos nós passaremos. Então, nesse momento, essa pessoa e você, nesse bate-papo, são importantíssimos. Olha, daqui, sei lá, 150 anos, nós não estaremos mais aqui. A vida trata de nos levar embora e trazer uma nova leva de pessoas. Então, portanto, nós não somos tão importantes assim, de um modo geral, para a vida. O Marco Aurélio, nessa empatia, era imperador de Roma, você sabe, um dos maiores impérios existentes na história da humanidade. Roma mandava e desmandava no mundo. O seu imperador, que era o chefão político, o chefão militar de Roma, poderia fazer o que quisesse, gente. Poderia fazer o que quisesse. Mas nem por isso o Marco Aurélio, nosso personagem aqui, nem por isso ele abandonou as pessoas que precisavam de sua ajuda. E o primeiro passo para que nós possamos fazer isso é simplesmente ouvir. Ouvir. Vivemos uma época em que não ouvimos ativamente, vivemos uma época em que os amigos nos procuram e a gente simplesmente escuta e sai por outro ouvido, não é? Então, ouça, 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 ouça para poder modificar a sua vida. Pense que também tudo muda, tudo muda. Hoje é uma situação, você tem uma situação financeira, hoje você tem uma situação profissional, hoje você tem um bom emprego, hoje você tem uma boa saúde, você tem um bom casamento, um bom relacionamento, bons filhos, mas tudo muda. Então, não tenha medo da mudança. Você amanhã pode ter uma mudança na sua vida, não é? Mudanças boas e mudanças ruins. Então não tenha medo, não tenha medo da mudança, porque as mudanças virão. Olha só, as mudanças assustam, não é? Mas pode alguma coisa ocorrer sem que haja mudança? Ou o que há de mais caro e familiar à natureza universal, tu próprio podes, escreve o Marco Aurélio, tomar banho sem que a lenha seja transformada? Isto é, você pode tomar um banho quente sem que tenha tido uma lenha, na época dele, a esquentar o fogo, a lenha precisou ser transformada. Podes comer sem que sejam transformados os alimentos? Por exemplo, se quer comer um bom bife, infelizmente, né, houve uma transformação, esse bife, tudo é transformado. Não vês, então, que as mudanças em ti mesmo são fatos semelhantes e semelhantemente necessários à natureza universal e às vezes à natureza invisível? A mudança, gente, tudo muda. A mudança é um fato na nossa vida. Você não é mais o mesmo que era o ano passado ou quando aconteceu, por exemplo, a pandemia. Você mudou muito e estamos sempre mudando, e ainda bem que a mudança vem aí. É importante que neste que tudo muda, todos morrem, todos nós morreremos. Aqui é importante um exercício que o imperador fazia, e está no seu livro de meditações, em que ele conta esse exercício que praticava para se lembrar da morte, porque é importante se lembrar da morte. Ele imaginava seu filho e sua esposa sendo assassinados a facadas. Claro, isso é cruel. Porém, Marco Aurélio possui suas razões para fazer esse exercício. É importante que você se lembre de sua morte e da morte daqueles que você ama. A perda é inevitável ao ser humano. E a perda estará presente pelo simples fato de você estar vivo. Se você está vivo, você vai ter perdas. Se você está vivo, você vai ter mudanças. Então, como tudo muda, você só consegue se alimentar, como eu disse, com a transformação dos alimentos, você só consegue, a sua respiração é uma troca, não é? Então uma mudança, né, dentro do seu organismo. Tudo muda, olha a natureza, uma árvore já produziu determinado fruto, às vezes aquela árvore é cortada, às vezes aquela árvore cai com um vento, um vendaval. Então tudo muda, é importante que você se acostume com isso. O estoicismo nos ensina
a acomodarmos mentalmente todas as coisas que nós não temos controle. A mudança é uma delas. Eu, muito provavelmente, não tenha controle na maioria das mudanças que a minha vida e que o meu rumo tomará. Então, a mudança é a mãe de toda a nossa vida e, como tal, não deve ser temida. Ela é um fato e não é um vilão buscando destruir a nossa paz. Mais uma importantíssima lição de Marco Aurélio nas suas meditações. Não considere presentes como ausentes. Das presentes, computar as que são mais propícias e, por isso, imaginar como seriam procuradas, se não fossem presentes. Ao mesmo tempo, contudo, toma cautela para não te acostumares, pelo satisfatório que experimentas, a dar-lhes tão subido valor que a sua falta eventual possa conturbar-te. Aqui ele fala para você não se apegar também aos seus confortos. Por exemplo, todos os dias você dorme em uma cama macia, talvez alguém aí tenha aparelho de ar-condicionado que deixa o ambiente numa temperatura agradável, fresquinha. Depois você pega um carro, vai para o trabalho, vai para a aula, vem uma comida gostosa que fica pronta em questão de minutos. Tudo isso é conforto. E Marco Aurélio, por ser imperador de Roma, tinha conforto de sobra. Imagine. Contudo, ele sabia de uma coisa que muitas vezes nos esquecemos. Quando nos acostumamos com o conforto, nos tornamos dependentes dele. Quando o perdemos, sofremos muito. Aqui eu quero trazer para a nossa análise a colação, a história, e a gente vê isso muito acontecer, de pessoas que tinham muito dinheiro e de repente, por um movimento da vida, por uma mudança, acabam perdendo tudo. Pois bem, essas pessoas sofrem muito porque estavam acostumadas com a fartura e de repente começam a viver uma vida de falta mesmo, de dificuldades financeiras. Então imagine se essa pessoa que hoje está em falta por conta de uma dificuldade financeira, imagine que naquela época em que ela estava bem de dinheiro, estava com folga de dinheiro, já se acostumasse a viver com menos, já se acostumasse a viver com uma vida um pouco mais simples. Isto é, ganhava 10, gastava 1.000. Então hoje, provavelmente essa pessoa não sofreria tanto. Vamos lembrar aqui de novo no livro, a última vez que faltou energia em sua casa, ou quando a internet caiu, quando o celular parou de funcionar, quando a máquina de lavar roupas quebrou aí. Então, todas essas situações que eu acabei de dizer nos tiram a paz, porém elas não tiram a nossa paz, é porque nós nos tornamos dependentes do conforto que esse material, que essas máquinas nos trazem. Então, quando o celular parou de funcionar, eu fico nervoso. A máquina de lavar roupas quebrou, fico tenso, quebrou o meu movimento. A internet caiu também. É porque eu estou acostumado com esse conforto. Agora imagine como seria se você não tivesse todo esse conforto, o que mais você sentiria falta, toda a cautela, todo o valor exagerado que nós damos às coisas. Um dia essas coisas sumirão, um dia esse valor sumirá e você será afetado se é que você se acostumou com a ideia de se apegar às coisas. Eu espero que essas lições, cerca de 5 lições, que estamos aprendendo com o livro Meditações do Imperador Marco Aurélio, nos ajudem a fazer uma vida melhor, nos ajudem a encaminhar a nossa vida de um modo tal que sejamos mais felizes, mais pé no chão e mais racionais, no sentido de tomar a vida nas nossas mãos. Valeu? É isso, muito obrigado, um grande abraço.